Olá, eu sou Antônio Rodak, do blog Viva Melhor, e hoje eu vou ter um bate-papo com o Leandro Percário. Ele é o maior especialista em TFT do Brasil. Então hoje nós vamos entender o que é TFT e como a TFT pode nos ajudar a remover emoções negativas. Olá, Leandro. Explica para nós o que é a TFT. Olá, Antônio. É um prazer receber essa entrevista com você. Então, respondendo a sua pergunta, o TFT, ele vem do inglês Thought Field Therapy, quer dizer terapia do campo do pensamento, e a forma original de acupuntura sem agulhas, que utiliza tapping, né? O tapping são pequenas batidas com as pontas dos dedos sobre os pontos dos meridianos. Então, ele é um substituto equivalente das agulhas na acupuntura. Tem muita gente que estranha como é que pode tapinhas no corpo dar um resultado tão bom, né? Porque aparentemente é algo tão simples. Só que se você observar, a batida ela tem vibração, né? Você bate aqui, tem a vibração sonora, você tem as ondas sonoras. Essa vibração é uma forma de energia que também entra para dentro do meridiano, os nossos canais energéticos. E assim como a agulha estimula esses canais, essa vibração da batida do tapping também estimula. Então, a vantagem do TAP é que você pode se auto-aplicar em qualquer lugar, em qualquer situação. Você não precisa ficar dependendo de alguém colocar agulha em você. E aí, quem descobriu isso foi um psicólogo americano, o Dr. Roger Callahan, e ele passou a década de 80 e 90 inteira pesquisando em milhares de pacientes deles, e ele foi descobrindo sequências de pontos que tratavam diversos tipos de problemas, que é o que ele chamou de algoritmo, né? Uma sequência padrão. Então, essas sequências, quando você estimula os pontos numa ordem correta, você limpa desde traumas até dor física. Então, vale para qualquer tipo de emoção, né? Estresse, raiva, ansiedade, culpa, depressão. Já tive muitos casos de síndrome do pânico também que melhoraram. Aquelas dores amorosas. Então, diversos problemas emocionais e até dores físicas, você tem excelente resultado com essa técnica. Leandro, qual que é a diferença entre a TFT e a EFT? Eu tenho um vídeo que eu gravei inteiro só explicando sobre isso, né? Mas vou resumir aqui para você. A EFT, que vem do Emotional Freedom Techniques, ou Técnica de Libertação Emocional, é uma das técnicas derivadas do TFT. Então, o Gary Craig, que é o criador da EFT, ele foi aluno do Dr. Callahan, estudou o TFT, e aí ele simplificou o primeiro nível de TFT. O TFT ele possui 3 níveis de aplicação, e o EFT seria uma simplificação do primeiro nível, das sequências padrões do algoritmos, né? Então, quais são as semelhanças? Semelhanças, as duas usam tapping para tratar problemas emocionais e também um auxílio na questão de saúde física. Diferenças. A EFT, ela utiliza uma única sequência para tudo. Então, por um lado, é um pouquinho mais simples, um pouquinho mais fácil, só precisa memorizar uma sequência. Agora, por outro lado, o TFT ele vai mais específico, ele é mais individualizado para cada pessoa, a partir do momento que você tem uma sequência para cada tipo de problema, e as sequências padrões, e se a sequência padrão não funcionar, no TFT a gente tem recurso para diagnosticar uma sequência específica para cada pessoa. Também tem métodos para remover bloqueios, bloqueios que podem ser energéticos ou físicos também, muitas vezes toxinas que a pessoa ingere, pode bloquear os meridianos, e impedir que o tapping surta um bom efeito. Então, no TFT, a gente consegue diagnosticar essas toxinas, neutralizar elas, e aí a mesma sequência que não estava funcionando antes passa a funcionar depois. Então, eu sempre me pergunto, devo aprender TFT ou EFT? E a minha resposta é, aprende as duas, né? Conhecimento nunca é demais. Então, se você já gosta de uma, a outra vai poder complementar em um momento ou outro. Então, eu sempre recomendo que conheçam as duas. Ah, legal. E eu posso usar também para relacionamentos, por exemplo, terminei um relacionamento e eu não consigo esquecer a pessoa, vem aqueles sentimentos, aquelas emoções negativas. É possível remover? Certo. Como usar num relacionamento, né? Uma separação, não consegue esquecer a pessoa, né? Bom, você pode utilizar para as lembranças ou para aquilo que você está sentindo de incômodo em relação a essa separação. Pensa, por exemplo, em alguma situação que te magoou muito, que te deixou ali impactado, você aplica pensando naquilo. Então você limpou aquela situação. Você está sentindo muita saudade, está sentindo muita carência. Pensa nisso que você está sentindo e vai aplicando. E aí você vai limpando cada uma dessas perturbações individualmente. E aí isso vai te ajudar a encontrar centramento, encontrar paz, e aí você seguir seu caminho também mais tranquilo e ficar aberto para um novo relacionamento futuro. É, em relacionamentos
não só em separação, mas dentro de um relacionamento, é muito útil para evitar os conflitos, ou melhor, para resolver os conflitos de forma mais rápida, né? Então, como é que eu aconselho os casais? Sempre que tiver alguém ou com raiva, ou magoado, ou chateado por qualquer motivo com a outra pessoa, antes de conversar carregados dessas emoções negativas, que normalmente elas só vão levar para mais discussão, para mais brigas, antes de conversar, você se auto-aplica para se acalmar, e aí depois que tiver se acalmado, você vai e conversa. Porque aí você vai conversar a partir de um espaço de centramento, a partir de uma nova visão da própria situação. E muitas vezes, durante a conversa, pode ser que volte algumas emoções, seja para um, seja para o outro. Então, nesse momento, eu aconselho, interrompe a conversa, aplica, se acalma e depois volta a conversar. Então, os casais que eu tenho visto fazerem isso, eles conseguem superar muitas situações que antes pareciam grandes problemas, impossíveis, e conseguirem chegar num entendimento, numa harmonia muito mais fácil. É uma ferramenta muito boa assim, para relacionamento também. Então eu posso remover qualquer tipo de emoção negativa? Sim, qualquer tipo de emoção negativa, qualquer tipo de trauma, basta você pensar nessa situação que causou a emoção negativa, aplicar o TFT e aí você limpa as emoções negativas. Então é importante lembrar que a lembrança da situação ela permanece, tá? O que você vai fazer não é alterar a lembrança, não é alterar o passado, o que aconteceu, aconteceu. O que vai alterar é como você se sente em relação àquilo. Então você vai poder lembrar do que aconteceu, só que sem sofrimento, sem que aquilo te incomode mais. E isso proporciona muitas vezes uma nova compreensão do que aconteceu. Como eu diria, é uma expansão de consciência, onde você consegue ver aquilo que aconteceu de um cenário maior. Isso acontece naturalmente na maioria das vezes. Eu tenho que aplicar o TEP em cada vez que vem o sentimento ou aquela emoção negativa? Olha, isso depende. Na verdade, eu aplicaria para as emoções negativas que são mais intensas. Porque nós temos diversas emoções ao longo do dia e muitas delas nós já integramos naturalmente, né? As emoções mais que impactam menos. Então, eu diria que para aquilo que estiver te travando, para aquilo que estiver mais intenso, é o que é mais importante de ser feito. Você pode também fazer, sim, no seu dia a dia, como uma higiene. Por exemplo, antes de dormir, você relembra o seu dia, lembra os momentos que houve estresse, que houve alguma coisa que te incomodou, faz e limpa aquilo. Igual você fez, você tomou um banho para limpar o corpo, você faz algumas rodadas limpando as emoções negativas do seu dia. Mas eu realmente acho que o mais importante são para as emoções mais pesadas, que estejam aí impactando mais. E eu posso usar o TFT também para doenças físicas? Bom, para doenças físicas, eu sempre recomendo o TFT como um tratamento complementar. Ele sozinho, a gente ainda não tem pesquisa suficiente para dizer se ele cura ou não tais e tais doenças. Mas com certeza ele ajuda na aceleração da recuperação da saúde. Eu tenho diversas pessoas que tiveram lesões graves, que médicos tinham dado 6 meses de recuperação e ficaram boas em um mês. Tem outros casos de doenças graves, até câncer mesmo, de pessoas que se curaram, tá? Mas aí, sempre deixando bem claro que o TFT ele é um tratamento complementar aos tratamentos médicos tradicionais, que a pessoa não deve substituir, mas sim complementar, acrescentar, porque sempre que você equilibra os meridianos, isso também gera uma harmonia e um equilíbrio na saúde física. Então você vai ficar com o sistema imunológico mais fortalecido e acelera a recuperação também das questões de doença. Leandro, o TFT ele é comprovado cientificamente? Sim, o TFT é comprovado cientificamente. Como eu falei agora há pouco, na parte de saúde física ainda tem pouca pesquisa, mas na parte emocional já tem uma extensa variedade de pesquisas feitas, desde a década de 80 até hoje em dia. Uma delas que me surpreendeu muito foi uma pesquisa feita entre 2004 até 2011 em Ruanda, nos orfanatos. Eu não sei se vocês lembram, em 1994 teve um genocídio que exterminou a maior parte da população em Ruanda. Então você imagina, né, Antônio, quanto que ficou traumatizado os sobreviventes. E tem uma ONG na Inglaterra chamada TFT Foundation, eles enviaram equipes de terapeutas para os orfanatos em Ruanda e fizeram lá um estudo científico, com acompanhamento, com publicação internacional. E esses sobreviventes dos genocídios tinham muitos traumas, muitas sequelas. E depois de aplicar o TFT, foi uma transformação coletiva impressionante. Eles
superando os delírios, superando os traumas, as pessoas voltaram a sentir tranquilidade, a dar risada, a ser mais sociável, a se tornar responsável e a ter uma vida tranquila. Então, eu acho que se funcionou em casos tão extremos, que nem nesse caso assim, em Ruanda, também outros casos em Kosovo, sobreviventes de guerras, tá? Isso funciona no nosso dia a dia. Tem muitas pesquisas assim, o Dr. Callan fez várias pesquisas, outros alunos fizeram pesquisas nos Estados Unidos, na Europa. Os algoritmos, eles chegaram a obter 80% de sucesso, essas sequências padrões. No segundo nível do TFT, que é o diagnóstico causal, 95%, e o nível avançado Voice Technology chegou a 98% de sucesso. Então é bem alto e realmente funciona e comprovado cientificamente. Nossa, que interessante. E é imediata a remoção do problema? Na maioria das vezes, o efeito é muito rápido, tá? Já vi muitos casos que em uma rodada a pessoa já se curou dos traumas, e especialmente trauma, porque normalmente trauma é relacionado a um evento específico, é um assalto, é um sequestro, é algum evento isolado. Então é até mais fácil de tratar um trauma, por exemplo, do que uma ansiedade complexa, uma ansiedade generalizada que tem muitas situações envolvidas. Aí a pessoa precisa repetir várias vezes, fazer várias sessões. Mas no caso de trauma, principalmente, normalmente poucas aplicações, em muitos casos uma aplicação já é suficiente. Então vai depender de caso a caso. Alguns são bem rápidos, outros demoram um pouco mais para ter um resultado. Leandro, você pode dar uma demonstração prática de como funciona o TFT? Por exemplo, em uma pessoa que tem medo. Tá. Para medo, Antônio, eu estou liberando um vídeo gratuito agora, dia 20 de outubro, ensinando bem aprofundado a sequência de medo, tá? Eu vou demonstrar rapidamente aqui, mas eu recomendo que todo mundo assista esse vídeo. Depois o Antônio pode mandar para vocês, está vendo essa entrevista, o link onde eu ensino a sequência de trauma completa, a sequência de medo completa também, e aí eu dou mais explicações aprofundadas, então é bacana vocês assistirem esses vídeos para aprender melhor. Mas, por exemplo, para medo, resumindo aqui, você vai simplesmente pensar no seu medo, dar uma nota de 0 a 10, quanto que aquilo te causa medo. Por exemplo, se você tem medo de barata, imagina uma barata, quanto que isso te aflige de 0 a 10? Sei lá, foi 9. Aí você vai pensar nesse medo enquanto faz esses pontos. Por exemplo, você estimula aqui do lado da mão, esse ponto aqui na lateral da borda da mão, e pensa nas baratas. Apenas 5 segundos em cada ponto, uma força média, tá? Nem tão forte para não machucar e nem tão fraco que não coloque energia suficiente. Depois abaixo do nariz. Vai pensando nas baratas. Depois nesse ponto abaixo do olho, e aqui é bom ter cuidado para não acertar o olho, tá? Sempre no osso aqui, nesse osso da maçã do rosto. Abaixo do olho, você pensa nas baratas. É importante manter o pensamento focado, porque senão você não trata nada, você só vai tratar aquilo que está pensando no momento do tapping. Próximo ponto, aqui abaixo da axila, deixa eu ajustar a câmera, uns 10 centímetros na altura do mamilo. Então pego todos os dedos e bato nessa faixa aqui. Pensando no medo que você está tratando. Depois você coloca o dedo aqui no centro da clavícula, na base do pescoço, onde forma um pequeno V. Desce uns 2 centímetros e vai 2 centímetros para qualquer lado. Junta todos os dedos, pega essa área aqui. Então essa é a sequência básica, tá? Então esses 4 pontos, do lado da mão, abaixo do nariz, desculpa, são 5 pontos. Abaixo do olho, abaixo da axila e clavícula. Você faz isso pensando no medo, depois você dá nota de 0 a 10. Se abaixou um pouco, repete mais vezes. No vídeo que o Antônio vai mandar o link para vocês, eu aprofundo a explicação, tem mais uma outra parte envolvida nessa sequência, que para não ficar muito longa essa entrevista aqui, eu vou deixar para você assistir no vídeo. Sim, eu vou deixar o link do vídeo. Mas explique como que simplesmente batendo em determinadas partes do corpo e pensando, a gente consegue eliminar um problema, uma emoção negativa. Então, como é que isso funciona? Os meridianos, eles formam o campo, a ponte de ligação entre o corpo físico e a nossa mente, o nosso campo mental, ou campo do pensamento também. Quando você estimula os pontos numa ordem correta, é como se você estivesse colocando uma nova informação codificada que vai impactar aquilo que você está pensando no campo mental. Por exemplo, como eu passei a sequência,
lá da mão, abaixo do nariz, abaixo do olho, abaixo da axila, clavícula. Esses 5 pontos nessa ordem é como se fosse uma combinação, um código, uma combinação de um cadeado, que você vai impactar as emoções daquilo que está sintonizado no pensamento. A EFT, o que ela faz? Ela faz em qualquer ordem os pontos, é como se estivesse chutando esse código cadeado até acertar e destravar a emoção. Então, repetindo várias rodadas, acaba acertando. Aqui você já tem essa combinação direta. Quando eu falo de campo energético, eu estou falando de energia física também, de eletricidade, não é energia mística, não é nada esotérico. Se você colocar o dedo na tomada e tomar um choque, se alguém tocar em você, essa outra pessoa toma choque também, a eletricidade conduz. Então, é a eletricidade que toda matéria tem, tá? Isso é físico. Se você, por exemplo, passar perto da TV antiga, que puxa os pelinhos do braço, ou tem aquela brincadeira da bexiga, né, que levanta o cabelo. Então, esse é campo eletromagnético, é a eletricidade, né, do próprio corpo. Então, os meridianos são os caminhos que essa energia percorre, como se fossem as veias, só que em vez de percorrer o sangue pelas veias, é o caminho que a energia percorre dentro e através do corpo. Então, colocando o estímulo nesses pontos, essa energia vai chegar no campo mental e reprogramar as emoções daquilo que você está sintonizado. Basicamente é assim que funciona. E só acrescentando um detalhe importante, quando a gente vai na terapia tradicional e a gente tenta trabalhar essas emoções instintivas, primitivas, como medo, como raiva, que tem a ver com instinto de luta ou fuga, é muito difícil que racionalmente você trate emoções instintivas, porque o instinto vem antes da razão, né? Lá o cérebro reptiliano, quando você tem alguma ameaça, ele já dispara instinto de luta ou fuga imediatamente. Só depois de 7 segundos que a informação chega no campo aqui na frente do neocórtex, onde a gente tem a informação racional. Então, tentar do racional afetar lá o cérebro reptiliano para transformar as emoções é muito lento esse processo. Por isso que na terapia tradicional as pessoas ficam anos fazendo terapias. Nesse caso, essa informação codificada através do tapping dos meridianos, ela vai direto ali no cérebro reptiliano e reprograma essas emoções instintivas. Por isso que você consegue um efeito muito mais rápido. É muito mais rápido, né? Fale um pouco para nós do curso de TFT. Bom, eu estou lançando um curso de formação em TFT. Eu tive a honra de conhecer o Dr. Roger Callahan, que é o criador do TFT, em 2012. Trouxe ele a primeira vez para o Brasil. O primeiro curso oficial da Callahan Techniques foi com a Joanne Callahan, com o Dr. Callahan. E a partir daí eles me autorizaram aí mesmo a dar os cursos no nível 1, nível 2. E eu continuo trazendo a Joanne Callahan para dar o curso avançado, uma vez a cada 2 anos. Então, nesse mês de outubro, agora eu estou lançando o curso de formação no nível algoritmos, que são as sequências padrões, com 80% de sucesso. E quem se interessar pode fazer o curso, seja para você se auto-aplicar, ou para você aplicar nas pessoas da sua família, ajudar seus pais, seus filhos, seus parentes, seus irmãos, ou os amigos mesmo. Ou até para quem quiser, já é terapeuta ou quiser se tornar um terapeuta, você pode já atender profissionalmente, já com os algoritmos, porque é um índice de sucesso bem alto, 80%. É um método bem simples, bem fácil, basta você aprender as sequências, né? Então, no começo você vai olhar a tabela, vai ver esse problema, essa sequência, e vai aplicar. Então, não tem erro, qualquer pessoa que consegue ler, consegue aplicar o TFT. Tem relatos até de crianças que aplicam o TFT nos coleguinhas para superar medo de cachorro, essas coisas assim, tem relatos bem interessantes. Então, é um curso oficial da Callahan Techniques, o diploma é reconhecido internacionalmente pela Callahan Techniques, e mais importante é a qualidade da transformação que tem causado na vida dos alunos e das pessoas que eles vêm atender, né? Então, o curso é online, você, quando se inscrever, você imediatamente já recebe um login e senha para acessar no seu computador, e para as 200 primeiras pessoas que se inscreverem, tem um treinamento ao vivo em São Paulo como bônus, tá? Então, se por acaso você não conseguir se inscrever entre as 200 primeiras, se perder o prazo, assim, você tem uma janela de inscrição, né? Mas pode ser que essas vagas presenciais acabem antes. Então, se por acaso você perder essas, ou você se inscreve logo no primeiro dia para garantir, ou se por acaso você perder, vai ser gravado e você vai poder assistir depois também, tá? Ainda sobre o curso, como eu falei, o Antônio vai enviar para vocês os vídeos da sequência de trauma e medo. Eu acho que é interessante para quem ainda não conhece, assiste esses vídeos, aprende essas sequências, que já vai te ajudar a transmutar muita coisa, a aplicar para muitas situações.
E aí, com a experiência, você vê se você tem interesse, né, se esse curso é para você ou não, a partir da experiência prática. Porque uma coisa é ter teoria e a gente forma uma imagem, né? Falar, mas como é que pode ser dar os tapinhos e ter um resultado tão rápido? Será que é isso mesmo? Você vai saber se você aplicar. Então, assiste esses vídeos de trauma e medo e aí depois você vê, então, se você tem interesse na janela no final de outubro, de 27 de outubro a 3 de novembro, vai ficar aberta essa janela. Se você se interessar, vai ser muito bem-vindo em te receber no meu curso de formação. E para finalizar, você podia falar um pouquinho o que as pessoas precisam para viver melhor? Uma ótima pergunta essa. O que as pessoas precisam para viver melhor? Olha, no meu ponto de vista, é ampliar a consciência, é ter maior compreensão de si mesmo, compreensão e aceitação de si mesmo e das outras pessoas. Então, a partir do momento que a gente aceita primeiro, antes de compreender, né? A gente aceita o outro como ele é, as relações já melhoram. Quando você se aceita do jeito que você é, você já fica mais em paz com você. E aí, então, a partir dali começam a surgir compreensões. Então, no meu ponto de vista, esses dois pontos, aceitação e consciência, compreensão, é que podem trazer uma vida realmente melhor. E aí, aplicar essa compreensão em todos os níveis, né? Na alimentação, no sono, no exercício físico. Então, cuidar da parte física é muito importante para ter bem-estar, na parte emocional também. E aí você tem o TFT como uma ferramenta que pode te ajudar em tudo isso, né? Você pode utilizar o TFT para limpar toxinas da sua alimentação, para tirar a preocupação que esteja atrapalhando o seu sono, para limpar as emoções negativas que estejam dificultando você aceitar as outras pessoas, aceitar a si mesmo. Então, e cada um sabe também o que é melhor para si. Eu acho que é muito importante você ter o seu momento de lazer, fazer aquelas atividades que você gosta. Às vezes a gente não dá tanto valor assim, né? Tem gente que gosta de dançar e faz mais de 3 anos que não vai dançar, ou tem gente que gosta de cantar e não vai cantar. Então, essas coisas do dia a dia que te dão prazer, elas tornam a vida mais leve também. Eu acho que é um conjunto de todas essas coisas e sempre o contato com a sua essência, com o seu coração, para você saber o que é melhor para você também em cada momento. Leandro, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Antônio, foi um prazer e espero encontrá-lo outras vezes também. Um grande abraço. Então é isso, acabamos de conversar com Leandro Percário, o maior especialista em TFT do Brasil. Eu vou deixar abaixo aqui do vídeo os links para que você possa ter acesso aos vídeos que o Leandro comentou. E também para que você possa conhecer essa poderosa ferramenta de remoção de emoções negativas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.